Bom, então, oficialmente, boa tarde. Estamos na live de Tira Dúvidas sobre o edital 466 de 2023, que é algo que trata-se de uma chamada para a seleção de um técnico administrativo em educação, um TAI, do IFAR, para uma bolsa de estudos em curso intensivo de língua inglesa no Canadá. Esse edital, lançado no dia 24 de novembro, tem o período de inscrições aberto até o dia 10 de dezembro. E uma parte do cronograma é essa live Tira Dúvidas, justamente para as pessoas saberem quem pode se inscrever, enfim, né, tirar as dúvidas sobre essa ação. Essa contextualizando, é uma bolsa que foi ofertada pela ILSC e a Toronto First Steps, são 10 bolsas que foram ofertadas para o CONIF, e por meio de sorteio a gente participou daquele edital e fomos selecionados, fomos sorteados. A bolsa já veio especificada para TAI, porque esse é um questionamento também, porque não pode ser docente. Então, esse edital específico veio com essa característica que seja um TAI. Mas, no futuro, a gente pretende ter outras ações que vão envolver tanto TAIs, quanto docentes, quanto alunos da instituição. Também, uma dúvida muito frequente, além se pode docente, então, para esse edital específico não pode, mas um próximo edital certamente poderá também os docentes se inscreverem. E outra dúvida muito frequente tem sido sobre a inclusão da ação no PDP da instituição, que a gente tem um planejamento de ações que os servidores, capacitações que os servidores vão participar no ano seguinte, que é feito esse levantamento em setembro, outubro. E na época, então, a gente ainda não tinha esse edital, então a pessoa não tinha como prever que iria surgir esse edital, então ela não previu no seu PDP. Porém, a gente já conversou com a Diretoria de Gestão de Pessoas e haverá uma janela para a inclusão de ações em fevereiro ou março, então ainda antes da ida do servidor, porque esse é um documento que a gente exige que tenha a comprovação de inclusão no PDP, isso por questões internas, mas vai ter essa oportunidade para inserção no PDP. Então, a pessoa que for selecionada, ela vai poder inserir provavelmente em fevereiro ou março. Então, esse não é um impedimento para se inscrever, porque haverá essa oportunidade de inserir a ação no PDP. Outras dúvidas que têm surgido é com relação à declaração de adimplência na pesquisa e na extensão. Então, a pessoa que deseja concorrer à vaga, ela pode pedir, solicitar ao seu DPEP, o diretor de pesquisa, extensão e produção, e ele emite um atestado de adimplência, que nada mais é do que uma declaração de que você está em dia com relatórios, com prestação de contas de projetos de extensão ou pesquisa. Outra coisa, dúvidas, é sobre a questão dos critérios. Então, a gente colocou sorteio como critério, que também foi o critério de seleção do CONIF, do edital do CONIF, foi sorteio. E, posteriormente, possivelmente, a gente vai ter critérios mais elaborados para o outro edital. Mas esse, como tem um prazo curto, a gente precisa enviar os nomes para a Dani até janeiro, e também em virtude de ser final de semestre, vários motivos, na verdade, nos levaram a essa opção por fazer sorteio, que a gente consegue resolver no dia do sorteio mesmo, já conseguimos sair com o nome, e aí só tempo de recurso e publicação do resultado final, a gente já chega no final do ano com o nome da pessoa que ficou em primeiro lugar. E isso também é importante para a pessoa ter tempo hábil a questão do visto, toda a organização financeira
e familiar, né, que exige organização do trabalho também, para a pessoa poder ir em abril, né, que é a data que esse grupo de 10 pessoas irá, de abril a maio, 4 semanas. Agora eu vou deixar um espaço para a Dani e para a Nayara falarem um pouco sobre o curso em si. A Dani já está com uma bandeirinha do Canadá e fazendo propaganda. E aí, depois a gente vê se tem mais dúvidas, né? O que o pessoal nos diz aí. Tá certo. Queria agradecer a oportunidade, a Janete, de ter essa fala com vocês. Fiquei muito feliz de vocês terem sido sorteados. Janete já tem tentado, a gente, né, tentando há alguns meses fazer essa parceria, porque eu vejo uma preocupação dela, né, de promover, né, para os servidores do Instituto Federal de Farroupilha essa oportunidade de sair, de se capacitar, de ter uma experiência não só linguística, mas cultural e profissional também no Canadá, que hoje é um país assim que muitos brasileiros procuram e buscam vir para estudar por vários motivos, né? A gente vai ver até nos slides, mas eu vou até fazer uma abertura já aqui a respeito. Mas o Canadá hoje é um dos países principais, né, escolhidos pelos brasileiros, né, para o estudo do inglês, não só do estudo do inglês, mas também para capacitação profissional. A gente já vem recebendo vários institutos federais aqui para capacitação, inclusive nós temos 2 servidores do Instituto Federal da Paraíba que estão concluindo o doutorado deles em Quebec. Eles vieram fazer inglês aqui. Com a experiência de virem para cá, eles fizeram contato com alguns professores, né, e conseguiram uma aceitação da universidade em Quebec, que hoje eles moram em Quebec e os 2, né, que é um casal e 2 docentes também, vieram e fizeram estão fazendo, né, o doutorado. Então, assim, há muitas oportunidades aqui no Canadá. Toronto, especificamente, é uma cidade multicultural, muito interessante. Eu vou até começar com os slides, porque os slides falam por si, né? Mas eu gostaria de compartilhar, assim, o porquê de ser Canadá e quantas oportunidades o Canadá já abriu para servidores e estudantes dos institutos, né? De oportunidades após o intercâmbio, né? Aí eu vou pedir para a Nayara começar o compartilhamento do slide, só como uma base para a gente conversar, tá? Eu não estou conseguindo compartilhar de novo. Tá bloqueado para mim. Realmente fica. Então eu vou fazer o seguinte. Desculpa. Nayara, manda para mim. Essa já mandou para mim, não foi? Eu vou mandar para a Janete, se a Janete puder ir passando, Jan. Mas agora eu tornei vocês apresentadoras novamente. Novamente. Certo. Eu acho que agora vai. Agora, para mim, aparece se eu quiser compartilhar. Tá sem som, Nay. Pronto, ótimo. Certo. Aí tá na última tela, né? Peraí. Liguei aqui. Peraí. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a cidade de Toronto, sobre a programação que nós vamos oferecer, né? Então, vocês estão vendo aí, Programa de Imersão Linguística e Cultural no Canadá. Essa imersão não é uma imersão simplesmente turística, ela tem um objetivo. Quando os assessores entram em contato conosco, a gente sempre programa algo específico para o servidor, atendendo às necessidades dele. Muito servidor já vem com algum projeto, com algo que ele gostaria de ver no Canadá, e a gente proporciona e ajuda eles, né, em tudo isso. Nós estamos aqui em Toronto, então nós recebemos todos aqui, né, e podemos dar essa assistência durante a estada, né, do servidor.
Sobre a TFE, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre nós, na cidade de Toronto, nós trabalhamos desde 2017, né? Começamos, na verdade, em 2016, mas com os institutos federais em 2017, entendendo que cada indivíduo tem diferentes propósitos, né? Diferentes necessidades quando sai do país. Não é uma tomada de decisão fácil, né? Você sair do seu país, da sua zona de conforto, e você realmente se jogar numa experiência, numa aventura fora do país, como aconteceu comigo também, né? Eu era funcionária do estado da Bahia, sou de Salvador, e vim também passar 3 meses aqui no Canadá fazendo um teacher training, né? Um programa específico para professor de inglês. E nessa experiência acabei retornando e ficando no Canadá. Então, assim, foi uma experiência muito valiosa para mim, mudou completamente a minha visão como professora de sala de aula, assim como tem muito técnico administrativo também que muda totalmente a visão dentro do departamento que ele trabalha. Ele traz agrega muitos valores à instituição. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Então, Toronto é uma cidade, como eu falei, multicultural, aberta, né, a imigrantes, aberta a visitantes. Eles recebem muitos, no período do verão, muitos estudantes internacionais de vários países, principalmente Japão, Coreia, né, Brasil. São os 3 países que mais recebem, que mais vêm para cá, na verdade, né? São mais de 100 idiomas falados aqui dentro, então, assim, é uma riqueza cultural muito grande. É uma cidade segura, né, em que você ainda pode andar na rua mais tranquilamente, né, sem muitas tensões. Lógico, como qualquer cidade que está crescendo, existem eventos bem pontuais, mas é uma cidade que ainda é muito segura, muito fácil de você transitar na cidade. Tem 2 linhas de metrô, então você anda com muita facilidade. Então, assim, estar em Toronto é interessante porque também nós estamos aqui e qualquer problema que vocês venham a ter, nós estamos aqui para atender vocês. A escola que nós trabalhamos, que nós representamos, é a escola ALSC, a qual eu fui professora, né? Fui professora na ALSC por uns 2, 3 anos e depois me tornei representante da escola. É uma escola muito boa, os professores são qualificados. Na sua maioria tem mestrado, mesmo eles tendo formação em outra área, eles são obrigados a fazer o programa para professor de inglês, mas eles acabam também enriquecendo as aulas deles com conteúdo de outras áreas que eles já vêm, né? Então, assim, eu ouço muito relato de servidores que falam assim, eu amei meu professor, ele é da área de filosofia, então dentro da nossa discussão em inglês ele trouxe algumas questões da filosofia, da sociologia. Então, assim, isso é muito legal na escola, porque a escola dá uma liberdade para o professor trabalhar aquele conteúdo, mas não estar preso àquele conteúdo, mas também trazer discussões de outros pontos, assuntos globais, e que ali é discutido. O servidor em si, ele já é um público bem, digamos assim, exigente, né? Porque vem de um ambiente acadêmico. Então, o olhar do servidor, quando está em sala de aula, é bem crítico. Então, a gente tem essa tranquilidade de que a gente tem, assim, 100% praticamente de aprovação em termos da escola, da metodologia da escola. A escola promove atividades culturais, né, gratuitas. Aquelas que não são gratuitas, eles informam os valores e aí o servidor que tiver interesse em participar, ele vai pagar por isso. A sala de aula que vocês vão estar é uma sala multicultural, então vocês não vão estar junto com os outros colegas dos outros institutos federais. Vocês vão fazer um teste de nivelamento e dentro desse teste de nivelamento vocês vão ser encaixados numa turma, né, em que você vai ter as suas aulas ali com aqueles colegas que vão ser de diversas partes do mundo, né, mexicanos, colombianos, turcos, Costa do Marfim. É uma diversidade muito grande. Dani, sabe, eu posso interromper um pouquinho? Com quem o Instituto Federal Farroupilha tem um convênio firmado, né? Por isso que a gente pode concorrer nesse edital, que é com essa instituição.
Exato. E essa instituição, eu não caí no slide, mas eles são também um college, como o Instituto Federal é. Eles oferecem programas técnicos, cursos técnicos na área de marketing digital, na área de business em geral, no caso negócios, mas em várias vertentes dentro de negócios, e também turismo e hotelaria, né? Atendimento ao público. Então, assim, não é uma instituição só, não é só uma escola de línguas, mas também é um college. E ela não existe só em Toronto, existe em Montreal, em Vancouver, existe na Austrália, Estados Unidos e Índia. Eles têm um trabalho muito bonito na Índia, que cada matrícula de todas as escolas da rede, $1 de cada matrícula vai para ajudar a mulheres que são opressas dentro da Índia, né? Que sofrem abusos. Então, assim, eles têm muito trabalho social dentro da escola. Então, a parceria foi feita com a instituição, e essa instituição é uma escola de línguas, mais uma escola de formação técnica, né, que seria o college, aqui no Canadá, tá certo? As etapas para o intercâmbio, muito importantes. Esse servidor que vai ser selecionado para vir para cá com a bolsa, ele vai preencher um formulário de inscrição, ele vai fazer um teste de nivelamento chamado PROLA, que é esse teste que vai dizer em que turma você vai estar. E aí você vai ter aula, que vocês vão ver depois com detalhe, de 8h30 a 1 da tarde. Então, vocês vão ter aula, sendo que a primeira parte da classe, de 8h30 às 11h15, vocês vão ter aula com os colegas do seu nível. Então, se você ficou no nível, por exemplo, básico 4, você vai ter seu livro, que pode ser digital ou pode ser um livro físico, tendo aula de 8h30 às 11h15. Depois vocês vão ter um horário de almoço de 11h15 a 11h45. E a segunda etapa, você vai ter uma aula eletiva, que é uma aula específica, uma habilidade específica, que pode ser conversação, pode ser gramática, pode ser pronúncia. Então, geralmente, a escola já te coloca nessa eletiva, sendo que quando você chega, nos primeiros dias, você pode mudar essa aula específica. Vocês, por exemplo, a escola te colocou na gramática, mas você gostaria de fazer conversação. Então, isso é possível, junto à direção acadêmica, você fazer essa mudança. A escola tem sempre um representante de uma língua, né? De uma nacionalidade. Então, tem um representante brasileiro hoje, chamado Rafael, que ele lida com todos os estudantes brasileiros, né? Então, qualquer questão de professor, de turma, tá muito difícil a aula, tá muito fácil a aula. Eu gostaria de sair da aula que eu tô de gramática e quero ir para pronúncia. Eu preciso trabalhar minha pronúncia. Então, isso é possível ser feito nos primeiros 2 dias de aula. Porque não faz sentido, depois de você ter uma semana, ou 2 semanas, querer mudar. A escola não faz essa mudança, só faz na primeira semana. E aí, a partir de 1 da tarde, que vocês vão ter as atividades culturais que a escola promove gratuitas, e as que não são gratuitas nós oferecemos, e aí nós vamos dizer para vocês os custos desses passeios, viagens que nós oferecemos durante a imersão. Sobre o visto, nós, a TFS, nós prestamos esse serviço para quem não tem o visto canadense, mas para quem tem o passaporte europeu, não precisa do visto canadense, precisa apenas tirar o ESTA, que é uma autorização eletrônica para entrar no Canadá, ou para quem tem o visto americano, que é o ETA, que também é um outro tipo de autorização eletrônica que custa apenas $7 canadenses, e você tem autorização de entrar no Canadá sem precisar fazer todo o processo de visto. Mas para quem não tem nem o visto americano, nem passaporte europeu, vai ter que fazer ou o visto americano, tentar um agendamento o mais rápido possível para o visto americano, porque com o visto americano você consegue entrar no Canadá, ou fazer o processo do visto canadense, certo? E aí a gente pode orientar vocês nesse sentido. Dani, já vou aproveitar e antecipar uma dúvida. Quanto tempo, mais ou menos, leva para fazer um visto canadense do zero? 2 meses, mais ou menos. 2 meses, tá bom. A gente fala 2 meses porque a gente acredita, porque a gente não quer arriscar dizer menos, mas muitas vezes sai em menos tempo. Eu tive servidor que em 15 dias estava com visto, outros 1 mês, mas assim, já tive também servidor que passou de 1 mês, porque depende da demanda da imigração, né?
Então, a gente, como o consulado canadense conhece nosso projeto, nosso trabalho, a gente sempre faz um e-mail pedindo uma antecipação, né, no resultado, que se eles pudessem avaliar com mais rapidez, porque o servidor precisa cumprir, né, aquelas datas de viagem, então a gente sempre consegue isso com sucesso, tá? Vamos falar sobre a homestay agora, né? Que eu acho que é um dos pontos também que todo mundo fica um pouco em dúvida, inseguro, curioso a respeito. Nós trabalhamos com a homestay, que seria casa de família canadense, né? Dentro de uma casa de uma família canadense. Por quê? Primeiro porque os institutos federais entendem que essa experiência agrega muita questão da maximização do uso da língua, né? Você dentro de uma família canadense, você vai estar falando inglês o tempo todo, porque a gente coloca em famílias que não falam a língua portuguesa, né? Apesar que tem muito brasileiro aqui, tem muito português. As famílias que nós selecionamos não são famílias que falam língua portuguesa. Então, vai forçar o servidor a falar, né, o inglês. Vocês vão estar aprendendo e conhecendo a rotina, né, dessa família canadense, então vai ser mais uma adição à sua experiência cultural, né, de conhecer um pouco da cultura canadense através dessa família. São famílias seguras, que a gente tem recomendações e referências, eles também sempre nos providenciam antecedentes criminais, então é muito seguro, tá? E falando um pouco sobre as famílias canadenses, né? São famílias que vêm de outras origens, principalmente em Toronto. Em Toronto, a gente vê mais uma heterogeneidade. Não é como outras cidades próximas, que você vê mais uma homogeneidade de famílias que já estão aqui há 3, 4 gerações. Mas, em Toronto, você vê famílias que a gente fala, né? Família jamaicana-canadense, filipina-canadense, japonesa, canadense. Então, assim, você tem essa mistura muito grande. Então, a família que você vai morar, provavelmente não vai ser uma família que vem de 3, 4 gerações no Canadá, que são os povos mais o quê? Irlandeses, escoceses, franceses, ingleses, né? Que são os 4 povos que formaram o Canadá. Eu tenho amigos, por exemplo, até estava brincando com um amigo meu, que o filho dele joga futebol junto com meu filho, né? E aí a gente conversando, aí ele falando que ele... os pais dele são escoceses, mas que nasceram... Os pais dele são escoceses canadenses, né? E que ele de vez em quando vai na Escócia visitar os avós, mas já tem uma 4ª geração. Eu falei assim, gente, eu estou em Toronto com o primeiro canadense de origem. Aí ele riu, eu falei assim, quando chegarem meus grupos aqui, eu vou chamar você para uma entrevista, porque é um questionamento, né, que eu já antecipo para vocês, de muitos servidores chegam aqui e falam assim, gente, eu procurei um canadense e não achei, mas na verdade o que é o canadense? É justamente essa mistura, são esses povos todos aqui que vieram para aqui há décadas atrás e que formaram, né, o grupo, pelo menos torontiano, né, aqui em Toronto. Então, assim, se você busca um canadense, esse canadense ele sempre vai ter uma origem em outro local, porque é um país novo, é um país que tem poucas gerações de canadenses, como eu disse, que vieram dessas origens dos primeiros povos, né, que são os indígenas, mais os irlandeses, os escoceses, franceses e ingleses. Então, mas é muito rico e é muito legal de você conviver. E assim, eu particularmente já estou aqui há 16 anos, eu acho muito rico isso. E meus filhos, eu tenho 3 filhos, e meus filhos têm essa oportunidade de estar numa escola que o coleguinha é filho de filipino, o outro colega é filho de mexicano, o outro é filho de jamaicano, o outro é filho de somaliano, o outro é filho de italiano, o outro é filho do português, e assim, todos falam inglês, a linguagem de comunicação é o português, mas eles também preservam um pouco da sua cultura, então isso é muito legal. E vocês vão ver isso nas casas, né? Essa troca de costumes, que é uma experiência muito rica, e também com certeza vão ter os choques culturais, né? Que vocês vão perceber coisas que vocês não fariam na casa de vocês e vocês vão encontrar nessa casa. As famílias, elas estão acostumadas a receber estudantes internacionais, então elas já sabem a rotina de vocês. Eles sempre entregam a chave, que vocês têm uma cópia e podem entrar o horário que vocês quiserem. Cada família tem uma regra, e eles vão colocar essas regras para vocês no começo, mas basicamente são regras assim de horário, não
horário limite para quem é maior de idade, mas não fazer barulho a partir das 10 horas da noite, não deixar, por exemplo, as luzes acesas, né? Que às vezes tem famílias brasileiras, né, que vão saindo. A gente aqui acostumou a apagar as luzes todas. Eu vou saindo dos quartos e já vou apagando as luzes. Mas às vezes a gente tem um hábito na nossa casa de deixar a luz acesa, ou enquanto está usando a pia, deixar a água correndo o tempo todo, é uma coisa que eles, né, não apreciam. Tomar banho, não tem limite de banho, mas a gente tem que ter um certo senso, um bom senso na hora de tomar o banho, não levar 15, 20, 30 minutos tomando banho. Então são questões mesmo assim de convivência familiar, né, que a gente, né, precisa aprender, assim como a gente recebe pessoas na nossa casa, né, nós temos nossas regras, a gente também vocês precisam se adaptar, né, às regras da família. Dentro da casa vocês vão ter direito ao Wi-Fi, né? E vão ter direito também à laundry, que a gente chama, que seria essa lavanderia, que vocês podem lavar e secar a roupa uma vez por semana, junta aquela quantidade de roupa, a família vai te dizer qual é o melhor dia para isso, e vocês vão lá e vão ter esse serviço à disposição. A família no primeiro dia de aula, antes do primeiro dia, né? Vocês devem chegar sempre, né? O final de semana antes do começo das aulas, eles sempre explicam como é que se chega na escola. A gente também, quando recebe, né, o servidor no aeroporto, a gente entrega uma pasta, né, que vem todas as informações e o calendário de atividades e o mapa, né, da cidade. Então, a família sempre dá essa orientação, né, de como chega na escola. É muito fácil andar aqui, muito simples e objetivo. Então, a família tem esse cuidado. As famílias, né? Tem famílias que são mais calorosas, tem famílias que são mais frias, isso é muito comum, mas todas vão tratar vocês bem, com respeito, né? Que é importante, o respeito, né? E também, assim, como é um negócio, né? Eles vão ter que providenciar aquilo que eles fecharam o contrato, né? Que é o café da manhã e o jantar. O almoço fica por conta do servidor, né? Então, vocês têm esse café da manhã, vão ter o jantar. Mas o almoço ali perto da escola mesmo, tem muitos restaurantes, tem lanchonetes, o servidor ali mesmo faz o seu lanche e janta, ou desculpa, e almoça entre uma atividade e outra, tá? Tem alguma coisa, Nai, que eu não falei sobre a homestay? Eu acho que somente chama atenção com relação ao quarto, né? Sim. Mais ou menos assim, que é um padrão. E também tem a questão que às vezes o quarto fica no basement, mas que isso não é problema, que é bem comum também existir, né, quartos no basement, não tem problema nenhum. O importante é que seja limpo. Que o basement é o porão, a parte de baixo da casa. Isso. E o importante é que esteja tudo limpo, higienizado, para receber bem os alunos. Exato. Foi bom Nayara tocar nesse assunto da estrutura do quarto, né? Que existe um quarto, é individual, não é compartilhado. O banheiro é compartilhado, né? Mas o quarto não é compartilhado. É um quarto, como tem aí na imagem. É uma cama, vai ter uma escrivaninha para vocês, né? Escreverem, né? Que seria o computer desk, né? Que é obrigatório para estudar. Um quarto com boa iluminação. Sempre vai ter uma closet que vocês vão colocar as roupas e tudo de vocês, a família, né, geralmente a família uma vez por semana vai entrar no quarto para fazer uma limpeza, então é importante deixar o quarto aberto, não tem perigo de pegarem alguma coisa, que tem servidor que fala, Daniela, é seguro mesmo, deixar meu computador, deixar o dinheiro dentro do quarto. Eu sei que essa é uma preocupação nossa, porque, né, a gente sabe da insegurança que a gente tem no Brasil, mas aqui existe mais esse pudor, esse respeito, porque as leis aqui são bem severas e também essas famílias, como eu disse a vocês, a gente conhece já há muitos anos, né? Então, a gente sempre tem um feedback muito positivo de todas elas. Então, foi muito bom, né, falar sobre isso, de vocês tentarem também ao máximo se entrosar e tentar entender o outro, que às vezes a falta de comunicação, às vezes o servidor tem um inglês mais básico, e aí ele às vezes não entende o que o host falou, né, o anfitrião falou, e às vezes entende errado, e aí cria uma situação, né, desnecessária. Então é importante vocês sempre falarem alguma coisa, Daniela, eu entendi isso, será que foi isso mesmo que o meu host falou?
Outra questão, a questão da comida, né? Eu acho até engraçado que a Mônica, a Janete do IFPB, ela sempre brinca com os servidores dela assim, olha, vocês não vão chegar lá achando que vão ter cuscuz, tapioca, que vocês vão ter a feijoada de vocês, porque realmente existe essa questão das diferenças culinárias, né? Então, é importante que vocês sejam abertos a um novo tempero, a uma comida diferente, né, do habitual, vocês tentarem comer. E se tiver algo que vocês não gostam muito, vocês, de uma forma, claro, gentil, falar, olha, não, obrigada, preferia comer isso, não quero mais isso. Tem famílias que costumam servir você, né, e vocês podem colocar, ó, não coloca muito, né, e mostrar a quantidade que vocês querem, ou vocês mesmos se servirem. Tem família que serve, outras que falam, ó, fica à vontade, pode se servir à vontade. O café da manhã, tem família que coloca tudo na mesa para você servir. Tem outros que falam, não, você pode abrir a geladeira, pode pegar o pão aqui, pode se servir. Né? Tem aquelas famílias que as mulheres ficam em casa, elas gostam de servir. Mas a rotina aqui é uma rotina muito intensa, então, geralmente, eles deixam vocês à vontade para vocês mesmo prepararem o seu café. Uma coisa que a gente fala também em relação à alimentação é que se vocês tiverem uma atividade que vocês cheguem tarde, uma coisa é avisar a família, né? Olha, não vou jantar com vocês hoje. E a família separa o jantar de vocês e vocês podem até levar no dia seguinte para a escola. Porque a escola tem micro-ondas, tudo, pode esquentar a comida e pode levar. Já que vocês não jantaram, vocês podem levar como um almoço para o dia seguinte, né? Mas assim, a questão da comida, eu sei que é uma questão desafiadora. Porque nem todos são muito abertos, nem todos gostam de certos tipos de comida, né? A depender da família, gosta de comida apimentada, tem família que gosta de muita massa. Então, assim, é questão de realmente trabalhar, se ajustar nessas questões. A gente entende, Dani, que isso faz parte, inclusive, da experiência, né? Que isso vai fazer toda alimentação, linguagem, até um desentendimento, né? Ter que consertar o que você falou faz parte da experiência de crescer, né? Nas soft skills também, né? Tu vai lá, tu tá indo só para fazer aula de inglês? Claro que não, senão tu poderia fazer um cursinho aqui. Então, exato, essa experiência, tem pessoas que optam por não usar essa parte da bolsa, né? Que é o homestay. Mas eu acredito que faz, assim, total diferença estar em contato com a família, porque tu vai continuar praticando a língua e porque todas essas outras experiências tu não vai ter se tu alugar um apartamento sozinho em algum lugar. Então, é muito inerente à experiência e nosso objetivo em promover a internacionalização é justamente para as pessoas abrirem a mente, né? Ver um outro modo de viver, outro modo de se alimentar, outro modo de se comunicar, faz parte de se internacionalizar, de se tornar uma pessoa melhor, mais empática, né? Mais colaborativa. Então, acho que no nosso caso a gente vai insistir que a pessoa que ficar em primeiro lugar, ela fique com a família e usufrua de tudo que a bolsa oferecer. Por exemplo, a alimentação já é uma coisa a mais que não tem no nosso edital. Eu copiei lá do edital do CONIF e não tinha parte da alimentação, então já é um ganho a mais. Aqui já a Dani nos informou que tem 2 refeições que estão incluídas com a família. Então, somente teria que ver então, a questão do almoço e algum lanche. Né? Exato. Com certeza. Realmente, como o Janete falou, você se permitir, né? São muitas histórias para contar. E assim, Nayara teve uma experiência, não foi Nayara também, que ela fez intercâmbio aqui no Canadá? E ela ficou na casa de filipinos, não foi? E ela mesma disse que gostou demais, não foi, Nayara? Isso. Eu achei, assim, eu digo que realmente, assim, eu dei sorte, né? Porque eu ouvia também muitas outras pessoas falando, eu não gostei da minha homestay, porque, né, de não sei que país e tal, mas assim, os filipinos eu achei eles bem parecidos com o jeito do povo daqui de Salvador, assim, né? E acho que por ser praia também lá onde eles moravam, então parece um pouco, e o jeito carinhoso e tudo mais, e também a culinária. Eu
amei. Eu amo culinária mais oriental também. Eles têm um tempero mais oriental. Então, é bem legal, assim. Eu achei muito rico e assim, foi a minha primeira experiência de intercâmbio e eu já tive uma boa experiência, né, com a homestay. Então, eu sempre indico, assim, para a primeira experiência de intercâmbio, eu acho que homestay é a melhor opção. Sim, além dos Eu fiquei também, quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado de sanduíche, eu fiquei com uma família também, não fazia parte de pacote nenhum, né, eu só recebia a bolsa da CAPES para ir, mas eu procurei por uma família porque eu queria viver essa experiência. E justamente a coisa que eu mais aprendi foi essa questão que a Dani falou de né, deixa as coisas claras. Isso é uma coisa que o brasileiro tem um pouco de dificuldade. Que, assim, tu não quer tal coisa, ou tu quer tal coisa, é só deixar as coisas bem claras. Sim. Eles não têm tanto essa coisa de fazer por educação como a gente tem, né? Se eles estão te dizendo que querem te ofertar tal coisa, querem te dar carona para tal lugar, sim. Eles não estão dizendo só porque, né? A gente faz isso, né? Às vezes diz que quer, mas na verdade é só a educação. E eles, quando dizem, realmente é isso. Então, ser claro, ser objetivo na comunicação faz parte também, um aprendizado para a gente, né? Na verdade, de ser mais objetivo. E tudo pode ser, ir com o pensamento de que tudo pode ser conversado, negociado, né? Verdade. Aproveitando mais um pouquinho sobre o homestay, eu tive, por exemplo, duas situações assim que foram interessantes, porque às vezes a gente se passa pelos nossos próprios costumes, como a Janete falou, né? A gente tem coisas que a gente faz assim, por educação e pela nossa cultura, e que o outro é diferente. Então eu tive uma situação com a servidora. É por isso que Nara comentou sobre o porão, porque ela ficou no basement, né, que seria o porão, mas assim, os basements aqui, eles são como se fossem um kitnet, né, um estúdio que você tem, é um apartamentozinho mesmo, né, tem uns que tem aquele formato de apartamentozinho mesmo, e às vezes as famílias alugam alguns quartos ali, às vezes é só um quarto, e essa servidora tinha um quarto com televisão, tinha tudo, mas como era no basement, ela falou assim, eu vou ficar no porão? Não vou ficar de jeito nenhum. Então, assim, ela não estava aberta ainda ao diferente, né? Então a gente teve que tirar ela de um local, de uma casa maravilhosa, por uma questão pequena, mas que a gente ficou aberto. Aí teve também uma outra situação de uma outra servidora também, que duas que estavam juntas, que queriam muito ficar na mesma casa juntas, e aí elas ficavam assim com a host, né? Você podia pegar uma copa de água para mim para eu tomar um remédio? Você podia pegar. Aí a host me ligou, Daniele, por favor, não tem como eu ficar servindo elas o tempo todo. Eu já falei com elas que elas podem abrir a geladeira, que elas podem pegar as coisas. Então, assim, mostrar essa independência é muito importante, porque a vida é muito corrida e as pessoas às vezes não entendem como a gente entende. Às vezes elas pediram água achando que era cortês, mas para ela foi tipo, eu sou sua serva para ficar te dando na sua mão, você levante, praticamente não. É claro que ela não falou isso, né? Levante e pegue. Mas assim, são coisas que a gente precisa sentir dentro da família e aceitar as caronas, aceitar as coisas que eles oferecem, porque como a Janete falou, eles não têm essa coisa para agradar, simplesmente. Se eles veem que não está ao alcance deles, eles não vão fazer. Eles não fazem aquele esforço que a gente faz. Não, tá bom, dá um jeitinho aqui, eu saio mais cedo e te levo. Não, eles só vão fazer dentro do que for possível ser feito. Então é muito importante, eu acho que é muito enriquecedor você viver uma experiência dessa, porque você aprende tantas coisas, aprende a ser mais humilde, aprende a aceitar o outro e respeitar o outro como ele é. Você renuncia a tantas coisas e dá valor a tantas coisas quando você, né, convive, né, com uma pessoa de uma cultura diferente. Então vale muito a pena. E sobre o programa, como eu tinha falado com vocês, né, os horários, né? Primeiro, abordagem comunicativa. Então, tudo que vocês fizerem na escola vai ter essa abordagem comunicativa. Vocês vão falar o máximo, né, possível. Os professores vão colocar vocês para fazerem apresentações, né? Para estarem discutindo, debatendo, entendeu?
sobre os temas, né, os tópicos que vão ser abordados, a carga horária, né, é de 8h30 a 11h15 a primeira parte, depois de 11h15 às 11h45 tem um almoço, de 11h45 a 1 são as eletivas, que são aquelas que eu disse a vocês que são as habilidades específicas, né, que pode ser conversação, pode ser leitura, pode ser escrita, pode ser qualquer uma dessas. E depois, esse horário, as atividades culturais e acadêmicas, que são a partir das 13. As acadêmicas a gente sempre está mais à frente, que são as visitas técnicas, né? Nas universidades, nos colleges, palestras, quando são abertas, a gente coloca o servidor, entendeu? Que tem a disponibilidade de participar. Então, assim, é uma carga horária super cheia, assim, né? E os servidores falam, meu Deus, agora eu estou sentindo que é ser aluno de novo, porque depois de tantos anos fora da sala de aula, tem aquela rotina do aluno. Uma outra questão, que a gente já está finalizando nessa parte, que eu esqueci de comentar, é sobre as casas de família, elas não são próximas à escola, porque existe muito essa pergunta do servidor, eu esqueci de comentar. A escola fica bem no centro de Toronto, ela fica próxima a Dundas Square, que seria tipo a New York Times, né? Em Nova York, não é New York Times, não, agora é Times Square, desculpa, seria Times Square, né, de Nova York, então fica ali próximo de tudo que vocês imaginarem, é super bem localizado, próximo, a escola fica próxima ali de um shopping subterrâneo, né, que se chama Path, Eaton Center, ela é imensa, ela corta uma parte da cidade, toda subterrânea, muitas lojas, restaurantes, então assim, a escola fica colada com todo esse universo no centro. Então as escolas costumam ficar de 40 a 50 minutos de distância. Então isso é uma coisa muito comum em cidade grande, né? As casas ficam próximas de pontos de ônibus, né, perto de metrôs, então assim, existe toda essa locomoção. Então, a depender do horário, do dia, a sua locomoção possa ser muito mais rápida, leve até 30 minutos, mas o normal, pelo menos de manhã, é 50 minutos, 55 minutos da escola ou da casa para a escola. Então, isso é bastante comum, tá? O trânsito melhora depois, né, assim, no final do dia. Então, é bastante intenso, são muitas oportunidades, são muitos passeios, inclusive existem, fora a acomodação e o curso, a gente tem essas atividades culturais que estão mostrando aí, que são diárias, a escola sempre após a aula tem, né, todas essas atividades que vocês têm que assinar todo dia, porque existe um número limite para participar, então é importante que todo dia assine lá, que vai participar daquele grupo, que tem um professor que vai levar, né, para a atividade. E tem as atividades extras que a gente também vai apresentar para vocês, que são pagas, né? Tem as atividades acadêmicas, que são as visitas nas universidades, né, na Universidade de Toronto, o college, né, também nos colleges, vocês conhecerem como é a estrutura dos colleges, das universidades, você tem essas fotos aí. As bibliotecas públicas aqui são incríveis, existe um sistema que é o Toronto Public Library, que é totalmente diferente a concepção de biblioteca daqui é totalmente diferente do Brasil, que não é simplesmente livro, né? Você ir ler um livro, você pegar um livro emprestado, mas existem inúmeros cursos, inclusive online. Quando o servidor chega aqui, ele faz um cartãozinho, ele pode até, no Brasil, participar de aulas online, pegar livros online, né? Porque é um sistema que você usa no mundo todo e mesmo fora do Canadá, você continua utilizando o serviço da biblioteca. Então, assim, é muito rico, porque você lá tem 1000 cursos que você pode fazer, 1000 workshops que são oferecidos gratuitamente, e a gente faz um tour, né, na biblioteca, né, central, que eles mostram todos os acervos e todas as possibilidades que você tem de cursos para cidadania, cursos, porque na verdade a visão da biblioteca é para a comunidade, né? Não é só para o meio acadêmico, é para a comunidade onde ela está. E por fim,
Nós temos algumas fotos dos grupos que já tiveram aqui, aí vocês têm aí o Instituto Federal de Pernambuco, o Instituto Federal de São Paulo, né, que esteve aqui. Aí também uma orientação quando o pessoal chega, né, para fazer a capacitação. A gente tem uma orientação que eu dou todas as instruções ao pessoal, né, dentro da escola, antes de começarem as aulas. Aí são alguns grupos, né, que chegaram. Toda vez que o grupo chega, a gente tira uma foto com a bandeira do Brasil, a bandeira do Canadá, né? E aí já começam as postagens. Aí também as visitas técnicas, né? A gente tem o Job Shadowing, né? Tem a Universidade de Toronto. Eu não sei se na era chegou a colocar, porque a gente não falou sobre uma experiência que a gente tem. Não está dentro desse pacote de vocês, mas a gente oferece o Job Shadowing, que é justamente o técnico administrativo, né? Que trabalha em determinada área, ele também fazer uma observação desse profissional aqui no Canadá. Então, a gente teve esse ano bibliotecários, né, que observaram o trabalho dentro das bibliotecas. Tivemos um grupo de construção civil, professores da construção civil, que começaram a observar uma grande companhia de carpintaria, porque eles queriam conhecer a construção a seco, e aí eles filmaram e começaram a fazer lives e tudo a respeito. Então, a gente também promove esse tipo de encontro, né? E eu queria concluir com um vídeo, né? Não sei se tem mais fotos, Nai, para mostrar o pessoal formando, aí o pessoal do Instituto Federal de São Paulo levou a bandeira de São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo. E tem uns vídeos, pode passar, Nai, e tem uns vídeos, o vídeo também da experiência do grupo do Instituto Federal de São Paulo, que eu gostaria de encerrar com esse vídeo. Só um minutinho que travou aqui meu PowerPoint. Só um minutinho que travou aqui meu PowerPoint, só um minutinho, peraí. Pronto, aí essa aí é uma das... Ela era a diretora do curso de línguas do Instituto Federal de São Paulo e fazia parte da Arinter, no caso, né, de São Paulo, né, de Relações Internacionais de São Paulo, e ela foi como líder de grupo, num grupo grande de 2019, foram 60 servidores, foram 60 vagas, 200 e poucos servidores inscritos, sendo que no final vieram 54 por conta de alguns problemas pessoais de alguns servidores, e foi um grupo muito bem sucedido aqui, que até hoje a gente tem contato com eles. Vocês vão ver um pouquinho da experiência deles. Tem como abrir mais a tela, Nai? Tá sem som também. Vamos ver se agora vai aparecer um pouquinho do som. Mas foi um grupo muito legal, um grupo grande de docentes e técnicos administrativos. Também passaram 4 semanas aqui e tiveram uma experiência muito rica. Só falta o som. Tá sem som, infelizmente, né? Dani, depois qualquer coisa a gente pode disponibilizar esse vídeo, né, para os nossos servidores. Como ele é a experiência de um outro Instituto Federal, acho bem pertinente, sim, para ver como foi a experiência. Eu já vi esse vídeo, né, para ver como foi a experiência, o quanto acrescentou para quem foi, para o grupo que foi. Se quiserem tentar mais um pouco, mas
Aí, até uma pergunta que eu faço é sobre, porque agora a gente está com essa bolsa, né? Mas em outros casos, outros institutos que vão, pelo que eu sei, né? Mas eu queria ouvir de ti, eles têm a liberação do servidor, mas o pagamento de tudo é por conta do servidor, certo? Exato. É. Porque, na verdade, o projeto é o seguinte, essa contrapartida, né? O servidor ele é liberado com ônus salarial e também não é afetado as férias. Então, o servidor não está usando as férias para capacitação, ele pode continuar com suas férias em outro momento. Então, a forma de dar essa contrapartida, né? O servidor paga do próprio bolso, mas ele vai estar recebendo o salário dele normal durante a capacitação. Então, isso foi uma coisa que foi muito atraente para São Paulo, né? Eles, assim que tiveram a oportunidade, para surpresa da assessora, que achava que não ia ter tanta adesão, teve muita adesão, porque todos queriam ter a oportunidade de sair, de se capacitar, e tinham anos que eles não tinham tido essa oportunidade. Então, é uma oportunidade que vale muito a pena, mesmo pagando, porque você vai ter essa contrapartida e você vai poder sair sem tanta burocracia, porque se o próprio servidor sozinho tentar ir, vou fazer um curso e entrar em todos os trâmites, né, legais, judiciais, é bem complicado, né, Janete? E também eu estou curiosa também para as nossas inscrições, justamente para ver isso, né? Quando as pessoas se inscrevem, para ver o quanto que tem de interesse da comunidade. Digamos que esse primeiro edital seja um termômetro para nós, né? Para a gente saber o quanto a comunidade está interessada nesse tipo de ação. Para em seguida a gente poder lançar um edital para mais servidores, e aí incluindo os docentes também. Vai dar agora? Deixa eu tentar aqui mais uma vez colocar. Peraí. Agora sim. Oi, meu nome é Eliane Angioli. Eu trabalho no Instituto Federal do Estado de São Paulo, no campus de Bragança Paulista. Estou realmente tendo a oportunidade de aperfeiçoar meu inglês, uma vez que eu vim para cá para ajudá-los na coordenação do Instituto Federal, para ajudá-los nessa capacitação desse mês. Então, como é a primeira vez que a gente fez essa capacitação, essa vinda desses nossos 54 servidores aqui para Toronto, então realmente eu vim para ajudá-los e para tentar levar um retorno como coordenadora da assessoria internacional para o nosso reitor e para a assessoria internacional. Foram inúmeros benefícios, né? Tanto a melhora do idioma para esses tanto servidores como professores, administrativos como professores, a oportunidade de estar inserida nesse multiculturalismo, principalmente nas salas de aula e no homestay, onde as pessoas, né, os nossos colegas, estão em famílias ou canadenses, ou, por exemplo, eu estou numa casa de uma sérvia, tem pessoas em casa de colombianos, então, onde a única língua que a gente tem que se comunicar realmente é a língua inglesa, isso vai fazer com que a gente melhore cada vez mais o idioma inglês, que é o foco da nossa vinda aqui, e também, óbvio, esse multiculturalismo, tanto na sala de aula como fora da sala de aula. O canadense ele é muito friendly, não só eles, mas eu acredito que policiais. Eu participei do dia da parada dos meninos que ganharam o título do basquete, né? Então você percebe que está organizado, tem gente preocupada. Participei de alguns outros jazz festival, onde você percebe que tem policial em volta e que, na verdade, talvez nem precisasse daquele policial porque estava tudo muito organizado. Uma coisa que me surpreendeu bastante e eu achei interessantíssimo é a não autorização de segurar um copo de bebida alcoólica na rua. Inclusive, nesse Jazz Festival, tinha uma área específica onde se vendia bebida e era fechada, tá? Aberta, mas fechada ao mesmo tempo. Então, tem umas grades para segurar o pessoal que estava lá dentro querendo ouvir jazz e beber ao mesmo tempo. Então, isso realmente achei bem interessante, não fazer mistura, na verdade, de quem bebe com quem não bebe, nem está influenciando criança e assim por diante.
custo, para quem já tem um pouco de conhecimento, melhora muito mais, mas eu acredito que a grande maioria deu uma melhorada. Eu sinto pelos colegas logo no início, estou apavorado, eu não sei falar nada, e você percebe que eles estão de algum jeito se virando para se comunicar de algum modo. Então, realmente, eu acho que isso é um grande crescimento individual para cada um que participou. Ótimo, obrigada, Nayara, pelo vídeo. Espero que você se anime para vir para cá. Essa é uma oportunidade muito boa, mas eu sei que o Instituto Federal de Farroupilha, né, representado por Janete no setor de relações internacionais, também pensa em abrir essa oportunidade para mais servidores, né? Em breve a gente tem muitos grupos chegando agora, começando em abril até novembro. Espero que a gente tenha um grupo assim, bem expressivo do Instituto Federal de Farroupilha e me coloco à disposição para qualquer dúvida, Janete, nesse processo todo, tá bom? Qualquer dúvida de algum setor e esperando assim, o pessoal bem animado aí para essa experiência. Tá bem, obrigada, Dani. Assim, em primeiro lugar, obrigada, porque eu sei que é tu que lutas por essas bolsas para nós, né? Aí, então, assim, para nós foi algo que fez a gente acelerar o processo, né? Terminar de uma vez o convênio, passar já o primeiro edital pela Procuradoria Jurídica, e tem um processo aqui, né, necessário, e que agora a gente já descobriu os caminhos, né, e conseguiu lançar esse primeiro edital. Então, acredito que o segundo, já trazendo uma dúvida aqui, né, da Kelly Noronha no chat, de quando será publicado o edital, se é que eu entendi bem, né, porque o edital para essa bolsa já foi lançado na semana passada, que é o edital 466, mas eu acredito que a Kelly se refere ao edital para mais servidores, né, para pais e para docentes. E a Dani também me pergunta isso quase todos os dias quando vamos lançar o edital. E a gente está com uma questão aqui que foi colocado, né, já passou por alguns comitês assessores, né, comitê assessor de ensino, para ver a questão da carga horária do docente, como é que ficaria. Já passou pelo colégio de dirigentes e foi colocada uma questão de incentivo, de recurso financeiro para essa ação. Então, por isso até que eu perguntei para a Dani, né, nos outros institutos os servidores estão indo por conta, porque aqui teve a proposta de que tenha um recurso destinado para isso, pelo menos uma ajuda de custo aos servidores que forem participar dessa ação, por entender que eles serão agentes de internacionalização quando retornarem. Então, eles terão também a instituição investiria além do salário que a pessoa continua recebendo e da liberação dela das atividades que ela executa na instituição, ela também poderia ter um auxílio financeiro. E essa parte a gente ainda não conseguiu viabilizar. Então, no momento que a gente tiver alguma resposta sobre o orçamento para o próximo ano, a gente vai poder lançar, ou a gente decide dar esse passo para trás, digamos assim, e lançar o edital com todos os custos por conta do servidor. Até já conversei com a Dani, acho que nós seríamos o primeiro instituto a oferecer essa ajuda de custo aos servidores. Então talvez, né, talvez a gente tenha que decidir optar por, nesse momento, lançar um primeiro sem essa ajuda de custo, uma vez que essa é a parte que está mais difícil da gente conseguir resolver. Então, a gente não tem uma data exata ainda, a Dani tem a proposta da gente, melhor data, né, para o ano que vem seria em outubro, então a gente poderia ainda lançar no primeiro semestre do ano que vem, para os servidores irem em outubro. Exato. Setembro, outubro é porque vocês teriam mais tempo de se formarem, né? Então, é um período muito legal aqui, porque o outono é uma situação completamente diferente também, né? Então, acho que seria muito legal se houvesse essa oportunidade de vocês virem nesse período, ou setembro ou outubro, e aí a gente
A gente também facilita para o servidor pagar em 10 vezes, pagar até dezembro, mesmo o servidor já tendo retornado esse compromisso de continuar o pagamento até dezembro, para que ele pague, né, por transferência eletrônica bem tranquilo até a sua vinda. E até lá a gente vai conversando, a gente forma grupos no WhatsApp, que a gente conversa, que a gente dá as instruções. Então, em breve a gente tem esse grupo. Porque, inclusive, talvez seja interessante, Dani, você mencionar para a pessoa ter ideia do valor que é esta bolsa que está sendo ofertada nesse edital. Porque aqui tem uma pergunta também da Kelly, né? A bolsa inclui matrícula, mensalidade, material didático, seguro, e saúde e o homestay. O servidor investe com transporte e alimentação, seria isso. E passagem, né? A passagem também está tudo descrito nesse. Isso é sobre o edital, esse que está lançado 466. Exato. Tem as atividades culturais também não estão inclusas, né? Tem as atividades culturais, né? Os passeios que não estão inclusos, aí vai ficar também a cargo do servidor escolher se quer fazer certas atividades ou quais que eles vão querer, né, fazer. Tem isso também. Que a gente geralmente já coloca no pacote, porque a gente sabe que o servidor vai querer. Porque vale a pena, né? Uma ideia do valor. Ó, se não tivesse essa bolsa, o servidor teria que pagar, então, a matrícula, a mensalidade, material didático, seguro, saúde e o homestay. Sim, o valor hoje do programa mais enxuto, né, que não tem o job shadowing, que é essa experiência da observação de um profissional, com as visitas técnicas. A gente tem umas visitas, né, da universidade que a gente já tem isso no nosso programa independente, mas a gente tem os workshops, tem outras ofertas, vamos dizer assim, né, para atender o servidor. Mas o básico hoje é 3.275 dólares canadenses. Quanto que está o dólar canadense? Deixa eu ver aqui. Um pouco menos do que o americano. Deixa eu só dar só um minutinho. Eu já fiz essa pesquisa, mas agora não lembro. Eu lembro que o curso dava em torno de... R$11.500, né? R$11.500, mais ou menos. Isso, dava... Bom, a gente tentou, né, o que a gente estava tentando, né, proporcionar nesse outro edital que será lançado no futuro, é a experiência completa, com o job shadowing, com o mini curso, como é que vocês chamam? Workshop, com todas as experiências culturais possíveis, aí dava um pouco mais, dava em torno de uns 13, 14 mil reais. Aí, mais, somado a isso, teria que colocar a passagem, que a passagem para o Canadá não está um absurdo de cara, né, porque para esse edital também precisa ser, né, um servidor que vai pagar a sua passagem, que aí, se for comprar com antecedência, consegue por... Né, eu fiz uma pesquisa já, assim, encontrei por 5, 6, 7 mil reais. E alimentação também, né, ali que a Kelly perguntou. Já vimos, então, hoje que tem um bônus aqui, né, que não está no edital, que são 2 refeições, o café da manhã e o jantar estão incluídos na homestay, na casa da família. Então, seria somente o almoço. E alguma atividade extra que a pessoa queira realizar, né, algum passeio a mais ou algum gasto extra. Exato. Então, assim, eu acho que vale a pena o servidor também procurar sua qualificação, né? Essa oportunidade, que às vezes a gente, sendo sincera, né? Não só no Brasil, mas às vezes qualquer pessoa, às vezes gasta tanto com outras coisas, né? Que não que não sejam relevantes, importantes, porque cada um tem sua necessidade, né? Mas eu digo assim, às vezes a gente deixa de fazer uma viagem, que eu acho que é uma coisa muito mais marcante, né? E que você leva um divisor de águas, abre portas para mil e uma coisas, e às vezes gasta em coisas que são muito passageiras, né? Efêmeras e que talvez não agreguem tanto. Para mim, uma viagem sempre agrega, né? E uma viagem
cultural, né, como essa, né, linguística, eu acho que vale muito a pena investir, né, e conhecer, com certeza. Tanto pela, né, a viagem em si, o convite com outro idioma, com outra cultura, como algumas pessoas se sentem inseguras de irem sozinhas, então vai um grupo de 10 pessoas do Brasil, de 10 pessoas dos institutos federais do Brasil. Vão estar assessorados, né? Vão estar assessorados, né? Isso, é uma experiência guiada, digamos assim, né? Como, às vezes, uma primeira experiência é melhor que seja assim, e morar com a família também traz essa segurança de que vai ter alguém lá para te ajudar, alguma indicação. Não sei se tem mais alguma dúvida. O pessoal pode colocar aí no chat, porque eu até anotei algumas coisas, né, que podem surgir. Por exemplo, da família, uma coisa que eu fiquei pensando é se a pessoa vai ter contato antes com a família, antes de ir. A gente sempre, uns 15 dias antes, a gente informa a família. A gente também, antes da vinda, tipo uns 2 meses antes, 3, a gente manda um formulário de homestay, que o servidor ele vai preencher e a gente vai tirar o perfil desse servidor através das perguntas que tem ali, para a gente fazer esse encaixe do servidor com a família que a gente tem, né? Bom, então, além de agradecer a Dani, né, pela disponibilidade de estar aqui, que eu achei que ia ser uma live de meia hora, já estamos aí em 1h17. É verdade. Mas essa live vai ser depois, Dani, quando lançar outro edital, eu já vou mandar a indicação dessa live para as pessoas assistirem, porque aí tu deu toda a explicação já do programa, né? Então, talvez a gente nem precise fazer outro. E também aos servidores, né, que forem se inscrever, a gente está contando que essa pessoa, né, que for sorteada, seja realmente um agente de internacionalização quando retornar, né? Porque por ter vivenciado, por ter visto, né, o quanto foi transformador, que a gente já está prevendo, não como uma aposta, mas como uma certeza, né, de que não tem como voltar da mesma forma de uma experiência dessas. Então, a gente está contando que essa pessoa vai retornar e vai também ser um agente de internacionalização na instituição. E aí, essa internacionalização não como uma vaidade, né? Ai, quero ir viajar para o Canadá, mas como esse lugar em que, a partir de uma experiência, seja viajando, que é a mais forte, assim, é a mais transformadora, provavelmente, mas também as formas de internacionalização que a gente tem aqui. Então, a pessoa retornar, contar a sua experiência, né, compartilhar, saber que estar aqui e falar com uma pessoa em outro idioma, falar com uma pessoa de outro país como um intercambista, trazer essas pessoas para a nossa instituição, ser essa pessoa que está atenta a captar oportunidades de internacionalização para a instituição, a gente vai estar contando também, né, com esse servidor para essa continuação, né, posteriormente, depois do retorno dessa experiência. E também como depoimento para o próximo edital, aí, né, provavelmente a gente já vai ter lançado o edital antes da ida, mas para a pessoa poder incentivar outras pessoas a vivenciarem essa experiência. Sim. Olha, não tem mais perguntas aqui no chat. Não sei se a Dani gostaria de finalizar, falar mais alguma coisa. Gostaria de finalizar dizendo que eu estou muito animada para receber o pessoal da Farroupilha aqui. Vai ser uma alegria muito grande ter a representatividade de vocês aqui. Com certeza vocês vão amar, né? O que vier vai amar a experiência. E os que virão também, né? Talvez não venham nessa oportunidade em abril, mas vão vir em outubro ou em setembro, vão chegar aqui. Vai ser maravilhoso, assim, ter vocês vão gostar muito. E também, assim, todo final, né, de intercâmbio, existe um relatório de experiências que tem que ser apresentado, né? Então, assim, esse relatório vocês podem transformar em muitas coisas. Eu já tive servidores que fizeram lives depois, né, da experiência, teve servidor que fez seminários, entendeu?
Então, assim, tem uma série de possibilidades, além de você levar algo novo para o seu setor, né? De, com certeza vai ser. Eu tenho servidores, Janete, que vêm todo ano. São Paulo tem uns 3 servidores que eles vêm todo ano. Toda vez que o edital abre, eles vêm. Assim, sabe? Porque eles amam, porque assim, Toronto tem muitas possibilidades, às vezes as 4 semanas não são ainda suficientes para conhecer tudo que a cidade oferece. Então, estou aqui à disposição. Janete, qualquer coisa você pode falar comigo, pode dar meu contato também para aqueles interessados e vamos avançar aí nesse projeto. Tá bem, muito obrigada, então, Dani, muito obrigada a quem nos acompanhou, a quem vai assistir posteriormente. Continuamos abertos, né, para as dúvidas e também se alguém preferir, pode falar no seu campus. Cada campus tem um núcleo de ações internacionais, então tem os presidentes e os membros do núcleo de ações internacionais de cada campus, que também são pessoas que estão prontas, né, para responder as perguntas, que podem auxiliar, que podem encaminhar para nós, ou então também diretamente conosco. Tem o nosso e-mail no próprio edital, tá, que é o internacional@ifar.edu.br, e o nosso Instagram também, vocês podem seguir né, a gente está sempre lá colocando dúvidas, respondendo as dúvidas ali para quem envia. Então, tem várias formas. O principal é não ficar com dúvidas e poder se inscrever, porque ele é realmente para todas as pessoas se inscreverem. Quanto mais pessoas se inscreverem, melhor, justamente para a gente mostrar que essa é uma ação de interesse da comunidade, né, no caso específico dos TAIs, mas que é um interesse da comunidade acadêmica, da instituição que tem esse tipo de ação. Tá bem? Então, obrigada, Dani. Obrigada também. Obrigada pelo acompanhou. Tchau. Tchau, tchau, queridos.